Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu vou falar sobre som, sonorização, mais especificamente sobre caixas de som. Bom, aqui no canal eu já tenho vários vídeos falando sobre esse assunto, muito por causa de uma igreja que eu faço parte e que eu cuido dessa parte de sonoplastia, e nos últimos dias surgiu a oportunidade de fazer uma melhoria nesse sistema de som. Eu tinha, portanto, duas opções, ou comprar caixas novos, ou então melhorar os caixas existentes, que eram caixas de 3 vias compostos por falantes de 15 da QSL, inclusive os adesivos já estavam bem velhos ali, bem desgastados, não dava para saber nem sequer algumas especificações do falante, drivers da PV Audio e tweeter da Selênio, o ST200. Por questões econômicas, decidi então melhorar os caixas de som. Como vocês podem ver, os caixas não têm crossover passivo, eles utilizam apenas alguns capacitores de poliéster, o que seria uma proteção ali talvez de primeira ordem, mas muito mal feita. E aí eu cogitei que a primeira melhoria poderia ser a instalação de um crossover de segunda ordem. Eu gosto de utilizar os crossovers passivos da marca Nenes, pois é uma marca que já está bem consolidada no mercado. Eu já utilizei crossovers da Nenes em outros projetos, em outros caixas, e estão funcionando até hoje, então é um produto de qualidade, confiabilidade, enfim, eu preferi me manter com a marca. E aí, pesquisando lá no site do fabricante, modelos adequados aí para 3 vias, eu me interessei mais pelo modelo DF753H. É um modelo que aguenta potência muito acima do que esse caixa recebe, porém é um modelo que tem opções de ajustes interessantes. Os outros modelos menos potentes, que talvez seriam até mais indicados para esses caixas, são modelos que não têm essas opções de ajustes, então eu preferi focar no orçamento aí desses modelos mais potentes. Falando em preços, eu achei ele por volta aí dos R$400, então eu achei um preço assim bem salgado. Foi aí então que eu comecei a cogitar a possibilidade de passar esses caixas de 3 vias para 2 vias, já que a diferença de preço não seria tão grande assim. Pesquisando então novamente lá no site da Nenes para ver modelos de 2 vias interessantes, encontrei o modelo DF652Ti, que tem as opções de ajuste também interessantes. E pesquisando por preços, eu encontrei aí na ordem dos R$300, então já tive uma redução aí de R$100. Em relação ao driver, eu decidi pesquisar pelo driver D220Ti, da marca JBL, que é um projeto aí já bem antigo, desde a época da Selênio. É um driver que eu já usei em outros caixas, eu gosto da sonoridade dele e pela comunidade afora, na internet, é muito bem falado. Então, pesquisando pelo D220Ti no Mercado Livre, encontrei preços aí de R$220. Em questões econômicas, seria melhor então comprar apenas o crossover de 3 vias e resolver o problema assim mesmo. Mas outras questões pesaram na minha escolha, entre elas a opinião que nós temos aí pela internet afora das pessoas falando que um caixa de 2 vias é melhor por ser um sistema mais simples, tem uma sonoridade melhor, principalmente porque você não vai ter uma região de crossover entre o driver fenólico e o tweeter, você tem apenas um componente respondendo todas essas frequências. Então, analisando tudo isso, eu decidi então optar por transformar a caixa 3 vias em 2 vias. Então, aproveitando o fato de que eu faria essa troca, eu fiz então testes de RTA antes e depois e gravei para mostrar para vocês. Bem, essas imagens mostram como a caixa ficou depois de tudo montado. A única queixa que tenho é que achei os fios que vieram na placa muito curtos, então tive que dar um jeitinho ali para montar. Uma observação importante, na troca do driver e instalação do crossover, acabei aproveitando para trocar o alto-falante. Agora os caixas passarão a contar com falantes de 15 da PV Audio que tínhamos aqui parados. São falantes que na época que foram lançados eram bem elogiados por ter um desempenho semelhante a falantes mais caros custando menos. Portanto, devido a essa troca, você notará uma diferença no RTA na faixa dos graves antes e depois. Mas esse não é o foco. O foco aqui é a região dos médios e agudos. Agora vamos aos equipamentos utilizados nos testes. Foi utilizado o amplificador da Unique, modelo ZX800, com a mesa de som UI24R. Para captação foi utilizado o microfone Zoom H1N. Eu sei que esse não é o melhor microfone para RTA, mas para efeitos de comparação ele vai servir. O microfone foi posicionado a cerca de 1 metro da caixa, na altura aproximada do ponto da caixa que fica entre o falante e o driver e tweeter. A caixa também está elevada em relação ao piso, apoiado entre a caixa de som. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo explicando como funciona o RTA através da UI24R. Se você não viu, clica aqui no card.
Bem, depois de liberado o ruído rosa, vamos ao comparativo. A linha branca que você está vendo nos gráficos é o Hold RTA do gráfico de 3 vias. É basicamente uma marcação estática do RTA para nos ajudar a comparar melhor os resultados. Primeira diferença que vemos é a queda substancial nos agudos a partir dos 6 kHz até os 12 kHz no Drive TI. Depois um reforço bastante considerável nos 5 kHz. Temos outro reforço na região de 1.6 kHz e 3 kHz, provavelmente por se tratar da região de crossover entre o falante e o driver. E apenas a título de informação, o falante da PV Audio mostrou ter mais fôlego que o anterior na região dos 150 a 250 Hz. Em resumo, anteriormente no sistema de 3 vias, tínhamos médios mais recuados e agudos dos 4 kHz ao 12 kHz bem mais intensos e equilibrados, sendo marcantes os recuos nas regiões de 800 Hz e 2.5 kHz. Já no sistema de 2 vias, tivemos um reforço de médios e uma queda significativa dos agudos a partir dos 6 kHz. Agora vamos comparar o desempenho do sistema de 2 vias com outros ajustes no crossover da Nenis. O primeiro teste foi feito com a redução do alto-falante de 12 dB por oitava e com o reforço de 5 kHz ativado. Testando com o reforço desativado e posteriormente com a redução de 6 dB por oitava, tivemos os seguintes gráficos. Para minha surpresa, não consegui observar diferença alguma no segundo gráfico. Sinceramente, eu não sei o que dizer, a não ser que fiquei decepcionado, pois um dos motivos que me fizeram optar pelo modelo mais caro do crossover foi a possibilidade de ativar e desativar determinados recursos, entre eles o recurso de reforço, que no final das contas não fez diferença. Já no terceiro gráfico tivemos uma diferença, embora que pequena, do modo de 6 dB por oitava versus o modo 12 dB por oitava na região de crossover. Por fim, temos o gráfico do RTA do sistema de 2 vias com ajuste de 12 dB por oitava e reforço de 5 kHz ativado, sem equalização da mesa, e outro gráfico com equalização da mesa, buscando dar uma equilibrada no som. Confesso que inicialmente, através do gráfico, não via tanta necessidade de reduzir a frequência de 5 kHz, mas é aquilo que sempre digo, RTA está aí para te ajudar. No final, quem manda é o ouvido. Portanto, na primeira equalização, havia reduzido apenas uns 4 dB dos 5 kHz. Mas depois, ouvindo alguns playbacks, ainda senti o driver muito ardido. Reduzi para uns menos 7 dB e assim ficou bem melhor. Bom, vejam agora um comparativo com uma música no sistema de 3 vias, 2 vias sem equalização e com equalização. Bom galera, agora a minha opinião final se vale a pena ou não você passar de 3 vias para 2 vias no seu caixa. Lembrando que o comparativo aqui se dá em função de caixas full range utilizando crossover passivo, tá bom? Bom, não vale a pena, porque no final das contas você sempre vai precisar de crossovers passivos de qualidade, de segunda ordem, mas para uma questão de proteção dos teus componentes internos, e também você vai precisar sempre de equalizadores, de preferência aqueles que tiverem maior quantidade de bandas para você fazer um ajuste mais fino, tá? Então, nos dois sistemas, seja 3 vias ou 2 vias, você vai precisar intervir na sonoridade, e ao meu ver, no 3 vias essa intervenção seria até menor do que no sistema de 2 vias.
Mas, reforçando novamente, essa é a minha opinião para quem já tem o caixa de 3 vias, e isso vai depender também de driver que você usa, qual é o tweeter que você usa, e até de outras questões, como por exemplo, o ambiente que você vai fazer o RTA, a corneta que você vai utilizar, que ela vai alterar sim o som do driver TI ou do teu driver fenólico. Esse comparativo foram nessas condições que eu apresentei o vídeo. Se você está numa situação semelhante à minha, pode ser que esse conteúdo te ajude a decidir se manter no sistema 3 vias ou passar para o de 2 vias. Isso significa que o sistema de 2 vias é pior do que o sistema de 3 vias? Não, até porque se você for comprar caixas hoje, então digamos que você não tem nada e você vai comprar um caixa ou vai montar um caixa, eu recomendo sim o sistema de 2 vias. Por quê? O sistema de 2 vias, se você colocar na conta, ele vai ser bem mais barato. Se você considerar o crossover, o driver fenólico e o tweeter, você vai gastar aí mais ou menos uns 650 nesse período do ano agora, em maio ou junho de 2022. Se você for para um sistema de 2 vias, um crossover mais um driver TI vai custar mais ou menos aí uns R$520. Então, imagina, já em 2 caixas você vai ter uma economia de R$260. Portanto, o sistema de 2 vias vai ser mais interessante. Em termos de sonoridade, com a equalização, um bom crossover passivo, você vai chegar também num resultado legal. Ah, mas se você for utilizar crossover ativo, né, vai utilizar um sistema ativo, aí fica melhor ainda. Então o sistema de 2 vias vai ser muito melhor porque você vai utilizar menos amplificadores, você vai ter uma instalação mais simples. Então, no final das contas, eu não entendo que exista um melhor ou pior, 3 vias ou 2 vias. No final das contas, é aquilo que vai caber no teu bolso e que vai se adequar ao teu projeto. Bom, e agora, antes de terminar o vídeo, eu vou comentar algo com vocês. Eu achei bem intrigante o fato de que na região do crossover ali, na parte dos médios no Drive TI, ficou aquele ressalto. A princípio, a ideia do crossover, mesmo sendo passivo, é você ter um recuo nessa região para que quando você coloca em funcionamento, você tenha uma região mais plana aí nessa parte do crossover. E não foi isso que aconteceu, tá? Nós vimos ali que entre 1.6 até 3 kHz a gente teve um ressalto, um reforço. Eu fiquei curioso sobre essa situação e pesquisando bastante, eu vi gente indicar inverter uma das vias, inverter a polaridade. Então você pegar o fio positivo e ligar no negativo, a mesma coisa no negativo, ligar no borne positivo, ou do falante ou do driver. Então você vai ter aí uma das vias invertidas 180 graus, que a gente chama de inversão de fase. E teve gente falando que quando isso acontece, você tem uma melhor linearidade nessa região aí de crossover. Fiquei intrigado para testar isso, apesar que na hora que eu gravei o teste eu decidi deixar no padrão de fábrica, até porque eu acredito que o fabricante, né, a Nenes, ela saiba dessa situação e ela vai deixar, né, a melhor configuração aí para a sonoridade dos caixas. Mas eu fiquei intrigado pelos resultados e prometo que ainda vou fazer um vídeo aqui no canal fazendo essa inversão de fase em uma das vias e fazer um RTA antes e depois para a gente ver se isso realmente melhora o som, tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa um comentário. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!